Pois bem, no sábado de manhã eu acordei bem cedo, como sempre, vim direto para o computador e encontrei ali aquela informação: morreu Fidel Castro. Bom, senhores, eu sou de uma época em que a juventude de todo mundo, inclusive da América Latina, enxergou na Revolução Cubana algo como um farol capaz de libertar os povos oprimidos, se é que se puder falar desta maneira. Eu fiz aqui o registro, eu estive 2 vezes em Cuba, um em 1963, logo depois da invasão da Baía dos Porcos. Era o 4º ano da Revolução Cubana, que foi em 1959. Uma viagem completamente... Fiquei 30 dias em Cuba. Andei por tudo lá, inclusive subi a Sierra Maestra, né? Fui lá na Praça da Revolução ouvir aquele discurso interminável de Fidel Castro, né? Na viagem que eu fiz para Cuba, no Iliushin, 63 era governo João Goulart aqui no Brasil, e na viagem que eu fiz para Cuba, nesse Iliushin, estavam algumas personalidades que depois se tornaram muito famosas, né? Como, por exemplo, o presidente chileno Salvador Allende. Naquela época, em 63, ele era senador. Encontrei lá em Havana o primeiro-ministro libertador da Argélia, Houari Boumediene. Enfim, estava à esquerda do mundo inteiro lá em 1963. Eu era um estudante de 23 anos, 20 anos, 21 anos, 22 anos. Voltei 30 anos depois, né? Eu só quero fazer um registro aqui de um incidente no Malecón, que era aquela avenida que fica à beira do mar, ali, costeando Havana. Eu estava caminhando ali com outros jovens e nos encontramos com a patrulha do exército cubano, ali, o exército revolucionário, né? O exército do Fidel. E ficamos conversando. E uma das moças, uma soldada, ela ficou conversando conosco sobre o problema da prostituição em Cuba, que eles tinham eliminado completamente. Ó, aqui se acabou completamente a prostituição em Cuba. E eu disse para ela: mas vem cá, e se a gente pegar alguma cubana aqui e pagar para fazer sexo, o que acontece? Nós fuzilamos os dois. Acabou a prostituição. É uma das grandes vitórias da Revolução Cubana, é ter acabado com a prostituição em Cuba. Bom, eu estou registrando essa conversa aqui para vocês, porque eu voltei lá 30 anos depois com o governador Antônio Brito, em 1996. Ficamos ali uns 10 dias, né? O Brito queria buscar informações a respeito desse programa de saúde familiar, né? Essas equipes de saúde da família, né? Cuba tinha introduzido isso lá. O Brito acabou introduzindo isso aqui no Rio Grande do Sul e depois se disseminou por todo o Brasil, existe até hoje. Mas desta vez, em 1996, o que nós mais encontramos ali, eu e vários jornalistas, foi prostituta. Prostituição, assim, olha... Eu fui para a praia de Varadeiro, por exemplo, fiquei fazendo footing ali de noite e fiquei impressionado com a quantidade de homossexuais e de prostitutas ali. Olha, faziam qualquer negócio, né? Topavam qualquer parada. Que conversa. É isso aí. Bom, feitos esses registros assim que são mais laterais, eu queria dizer para vocês que, como vocês todos, eu acho, acompanhei o noticiário de televisão, acompanho até agora, né? Segunda-feira, e li todos os jornais, tudo que é crítica, análises, e eu confesso para vocês que eu fiquei impressionado com um detalhe, né? A dificuldade dos jornalistas, mesmo os que não são de esquerda, a dificuldade. O jornalista Gilberto Simões Pires até, eu acho que exagerou um pouquinho, porque escreveu assim no blog dele: morreu um canalha. De fato, né? Morreu um canalha, é um canalha a menos no Brasil. Mas o problema não é só que morreu um canalha, né? É que esse líder cubano, ele ainda é um farol para muita. A esquerda tem uma enorme dificuldade para lidar com isso, né? Vocês vejam que esse cretino do Lula lá em São Paulo,
ele, além de saudar o Fidel, ele ainda fez uma provocação, um assinte para a Operação Lava Jato, porque ele pegou um lava-jato e pichou ali no muro da casa do sítio dele, ali, Viva Fidel. Muita gente não notou, não, achou que ele pichou lá com um pincel e tal. Não, vocês olhando bem a foto vão perceber que ele está com um lava-jato. Ele está assintosamente provocando. Né? Sabe como quem diz assim, olha aqui o que você faz. Isso aqui é para vocês aí que acham que eu vou parar na cadeia aqui. Que é onde ele já devia estar, né? Como ladrão, já devia estar. Como corrupto, já devia estar. Né? Mas é o líder das esquerdas, indiscutível das esquerdas. Esse sujeito é o líder indiscutível das esquerdas. E o pai dele, ideológico, é o Fidel Castro. Né? É o pai dele ideológico. Então, a mídia brasileira, de um modo geral, tem uma enorme dificuldade de dizer, olha, morreu um ditador, e morreu um ditador, um dos mais ferozes ditadores da América Latina. Né? Mas o que eu quero registrar aqui, finalmente, para vocês, é o seguinte, é que ninguém, eu não vi ninguém falar isso que eu vou falar agora, né? É que no mundo todo só existem duas dinastias, portanto, duas famílias que se sucedem no poder comunista. Em todo o mundo comunista, em todos os tempos, não existe nada igual. Nem na União Soviética, quer dizer, pelo menos lá morria um ditador e entrava outro ditador. Na China também, morre um ditador e entra outro ditador. Mas em dois países do mundo, quando morre um ditador, entra um familiar daquele ditador. Só em dois países do mundo. No Vietnã, em lugar nenhum. Mas ali sim. E quais são esses países? Um é Cuba, né? Morreu Fidel. Fidel se afastou, muito doente, e agora morreu. Entrou o irmão dele, o Raul Castro. É uma dinastia ditatorial comunista. Como acontece também na Coreia do Norte. Aqui, ó. Eu estou inclusive lendo esse livro aqui, ó. Querido líder, né? Esse autor aqui do livro, Yang Il-sung, ele foi o homem da nomenclatura da Coreia do Norte. Né? Ele conta em detalhes, né? Já está no terceiro. O atual é um neto do primeiro ditador comunista da Coreia do Norte. Depois morreu o primeiro querido líder, aí veio o filho dele, o segundo querido líder, e agora está no terceiro querido líder. Então são os dois países aqui. Está aqui, ó. Querido líder. Agora, o que vai acontecer? Sinceramente é difícil dizer, mas que é coisa de... Daqui a pouco, eu acho que não dura muito, né? Daqui a pouco, como aconteceu na maior parte dos países comunistas do mundo, né? Isso está escrito aqui, ó. Aqui, ó. Ascensão e queda do comunismo. 700 páginas. Ark Brown. Recomendo para vocês. Record. Ascensão e queda do comunismo. Vai cair de podre. A Cuba que eu visitei a primeira vez em 63, na qual toda a população comia com uma tarjeta de racionamento, 50 anos depois, 30 anos depois, quando eu voltei lá, e agora 50 anos depois, continua o povo cubano comendo com uma tarjeta, racionado, né? Carne racionada. Ah, mas eles têm saúde e educação exemplar. Eu gostaria de saber para quê, né? É um povo pobre, sem liberdade nenhuma para absolutamente nada, né? Submetido a um regime ditatorial e tirânico feroz de Cuba. Então, o senhor Fidel Castro já devia ter ido há muito tempo, né? Eu espero que o Raul Castro, seu irmão, possa segui-lo assim muito rápido também. É isso aí. Eu volto amanhã.